O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Muito bom dia, com as bênçãos, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, na esperança de um dia podermos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Mas enquanto vivemos nessa terra, nós temos a certeza que temos um supremo pastor, um pai de amor, que cuida dos seus filhos, que está na nossa companhia em toda e qualquer batalha, na esperança de um dia vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele eternamente. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor, e nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O apóstolo Paulo, nesse momento, no capítulo 10, ele faz uma declaração, mas é como se fosse uma oração pela nação judaica. Ele amava o seu povo, ele estava repreendendo porque ele entendia que por ter tido essa compreensão, ele poderia ajudar um povo que estava completamente perdido. A nação judaica acreditava que eles seriam salvos pelas obras. Ao ter recebido a lei de Deus, em viver esses ensinamentos, eles acreditavam que, cumprindo esses ensinamentos, eles alcançariam a salvação. Mas eles estavam completamente perdidos, não era pelas obras que eles alcançariam a salvação. Eles deveriam ter recebido a Jesus, eles deveriam ter aceito ao Senhor, eles deveriam ter permitido que o Cordeiro de Deus fosse o centro da sua vida. Se eles recebessem a Jesus, eles estariam completamente salvos. Foi a mudança de vida que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele era um fariseu legalista, restrito seguidor da lei, mas depois que se encontrou com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada por inteiro, se tornou uma nova criatura, uma nova pessoa, e ele estava disposto a ajudar aqueles que não tinham tido essa compreensão a entender, para que usufruísse da mesma paz que tomava conta do seu coração. Como nós podemos observar no versículo 1 e no versículo 2, Deus favoravelmente escolheu a nação de Israel para que eles fossem os responsáveis para abençoar o mundo todo. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa em chamar Abraão e dizer para Abraão que ele se tornaria pai de uma grande nação. Através da família de Abraão, Deus iria abençoar toda a terra, porque no coração de Deus havia os planos de enviar o seu filho aqui a essa terra, e seria dessa família que ele abençoaria todo mundo. Mas o apóstolo Paulo leva eles a entenderem que Deus os rejeitou, porque eles não estavam dispostos a proclamar. Eles não receberam a Jesus, eles estavam acreditando que ainda poderiam ser salvos pelas obras, mas deveria haver uma mudança de vida. Jamais eles poderiam receber a salvação confiando nas suas próprias obras. Eles deveriam, a partir de então, confiar em Deus, viver uma vida de fé no Senhor, entregar o seu coração exclusivamente a Deus, e em Jesus Cristo eles encontrariam paz e verdadeira segurança. Romanos capítulo 10, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Com esse versículo, o apóstolo Paulo não estava dizendo que a lei tinha chegado ao seu final a partir do momento em que Jesus Cristo colocou os seus pés nessa terra ou morreu morte de cruz. Mas Paulo estava fazendo uma afirmação que a lei tinha valor. E aqueles que crescem em Jesus Cristo, eles também iriam cumprir a lei, porque o objetivo em seguir a lei era para que, através de reconhecer os seus pecados, eles tivessem um encontro pessoal com Jesus Cristo. A lei mostra os nossos erros, a lei aponta os nossos pecados, mas a lei não pode limpar os nossos pecados. Mas aqueles que olham para a lei e recorrem a Jesus Cristo e buscam a Jesus Cristo,
encontram perdão dos seus pecados, encontram cura para a sua vida e encontram salvação. Se eles continuassem apenas olhando para a lei como um meio de salvação, eles viveriam a vida carregando um fardo sobre os seus ombros, porque a lei mostra os nossos erros, a lei não alivia os nossos fardos, pelo contrário, a lei nos mostra onde nós erramos, aonde nós caímos, mas a lei deve nos levar a Jesus Cristo, e quando nos encontramos com Jesus Cristo, é Ele que traz paz, é Ele que traz cura, é Ele que traz salvação. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nessa terra, em momento algum, Jesus disse que a lei tinha perdido o seu valor. Pelo contrário, Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus faz uma afirmação que a lei tem o seu valor. Aquele que mudar a um tio ou um jota da lei de Deus, esse será culpado diante do Senhor. Mas ele nunca colocou a lei como sendo um meio para a vida eterna. A única forma para receber a salvação é a pessoa de Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que colocou os seus pés nessa terra e morreu morte de cruz. Romanos capítulo 10, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo aqui estava corrigindo a visão dos judeus, porque os judeus acreditavam, eles tomavam a palavra de Joel e criam que no dia de juízo, todo adorador que se voltasse para Deus e que clamasse o nome do Senhor, eles receberiam a salvação. Mas Paulo estava corrigindo a visão. Paulo estava dizendo que não era simplesmente ser um adorador. Eles precisavam primeiramente entender quem era Jesus Cristo, amar ao Senhor, entregar-se exclusivamente ao Senhor e a partir de então viver uma vida de obediência. Esses, então, diante do Senhor, em Jesus Cristo, seriam justificados e posteriormente seriam glorificados. Como nós podemos observar no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, se a nação de Israel estivesse recebido os seus profetas e praticado as palavras que os seus profetas tinham lhe trazido, eles ainda estariam recebendo as bênçãos do Senhor. Mas pelo fato de terem rejeitado os profetas enviados por Deus, eles estavam rejeitando a própria voz do Senhor. Da mesma forma como Deus um dia enviou o seu Filho aqui a esse mundo, e quando nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo, nós estávamos ouvindo a voz de Deus. A voz dos profetas era a voz do Senhor. Aqueles que davam ouvido às vozes do profeta, eles estavam ouvindo o próprio Deus. É como nós hoje estamos com a palavra de Deus nas mãos. Aqueles que estão lendo a palavra do Senhor estão ouvindo a voz de Deus falar ao seu coração. Aqueles que permitem que a sua vida viva em harmonia com a palavra do Senhor estão permitindo que a sua vida viva em conformidade com a vontade do Senhor. Deus tinha feito um chamado especial para a nação de Israel. Deus esperava que eles pudessem aceitar esse convite em viver em fidelidade à aliança que eles tinham assumido para o Senhor. Mas a nação de Israel estava disposta a receber as bênçãos de Deus, mas não estava disposta a pagar o preço de ser o povo missionário de Deus e viver fielmente as verdades dentro da aliança que eles tinham assumido com o Senhor. Deus foi fiel com o seu compromisso, mas a nação de Israel deu as costas para a aliança assumida por Deus. É a razão pela qual Deus, a partir do ano 34, através da morte de Estevão, ele abriu as portas para a salvação para todos os gentios. Aqueles que recebessem Jesus no seu coração, se entregassem e vivessem uma vida fiel ao Senhor, esses teriam direito da vida eterna. O verdadeiro adorador de Deus o adoraria em espírito e em verdade, não exclusivamente num território, mas aonde estivesse, e abrisse o seu coração e vivesse uma vida fiel ao Senhor, esse receberia a bênção de Deus e a salvação do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 10 do livro de Romanos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: para que nós possamos desenvolver a nossa fé no Senhor, nós precisamos a cada dia abrir o nosso coração e desenvolver um relacionamento sólido com o Senhor. Se nós não o buscarmos com todas as nossas forças, jamais teremos a capacidade de conhecê-lo. Ele mesmo faz afirmações de que ele se deixa ser revelado por aqueles que o buscam, mas aqueles que não o buscam jamais conhecerão ao Senhor. Como é que nós poderemos desenvolver a nossa fé se nós não o buscamos? Se nós não temos interesse em estar próximo a Ele? Se nós não invocamos a cada manhã, a cada dia? Eis a nossa maior necessidade nessa caminhada cristã de buscarmos a Deus, porque se nós confiarmos nele, se nós entregarmos a nossa vida nas suas mãos, tenha certeza que as bênçãos de Deus estará sobre cada um dos seus filhos.
Através da forma como nós vivemos nessa terra, Deus tem abençoado outras pessoas. A forma fiel como cada cristão vive nesse mundo, ele representa o nome do Senhor. Era dessa forma que Deus queria que a nação de Israel vivesse fiel a Deus, porque eles levavam sobre os seus ombros a identidade de que pertenciam a Jesus Cristo, que pertenciam a Deus. E quando as outras nações olhassem para a nação de Israel e vissem um povo sadio, um povo próspero, um povo feliz, um povo forte, vitorioso, eles também teriam desejo de fazer parte dessa nação, comungar da mesma fé, e seria dessa forma que todo mundo teria consciência, plena compreensão a respeito de Deus, e Deus salvaria todos os seus filhos que estavam aqui nesse mundo. Deus não faz acepção de pessoas. O maior desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Deus predestinou toda a terra para a salvação, embora nós sabemos que nem todas as pessoas estão dispostas a serem eleitas a receber a salvação do Senhor. Mas o amor de Deus é muito claro e estampado na palavra dele. São João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o seu Filho para que todo mundo, para que todas as pessoas, sem exceção de ninguém, que crescem em Jesus Cristo, teriam direito da vida eterna. Mas nós sabemos, tanto a nação de Israel, muitos rejeitaram ao Senhor, mas o Senhor preservou um remanescente. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo também, muitos deram as costas para o Senhor, mas Deus também tem um remanescente. Um dia ele voltará aqui a essa terra, e todo aquele que recebeu a Jesus, creu no Senhor, esse terá o direito de viver eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda forças a cada dia para vivermos uma vida fiel a Ti. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.